O Ministério do Trabalho prorrogou para o dia 1º de julho do ano que vem a nova legislação que regulamenta o trabalho nos feriados no comércio. Essa legislação exige que permissão seja negociada entre trabalhadores e empregadores por meio de convenção coletiva. Para falar sobre isso e também sobre a proposta de redução da jornada semanal de trabalho, o fim da escala 6x1, eu recebo aqui com alegria Cristiana Araújo, que é advogada especialista em direito trabalhista. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Minas. Doutora, essa legislação inicialmente deveria vigir agora a partir de janeiro? Era previsto para entrar dia 1º de janeiro. Mas aí, como tudo também, precisa de um período de adaptação, então foi prorrogado para começar dia 1º de julho, então no segundo semestre, Eduardo. Qual é a diferença dela para o que virá e o que acontece hoje? O que acontece hoje? Para trabalhar domingos e feriados, o empregado e o empregador eles só precisavam ali de um acordo entre eles. Então, esse acordo ele podia ser individual. Empresa e empregado faziam esse acordo. E agora, com essa mudança do Ministério do Trabalho, o que acontece? Necessitará de uma outorga, de uma negociação coletiva. Então, hoje, atividades que não são essenciais, então, principalmente o comércio vai ser muito atingido, para trabalhar nos domingos e nos feriados, precisa que haja uma previsão específica nas convenções coletivas de trabalho. Então, empregado e empregador precisarão ali negociar. O empregado negocia com o sindicato, representa esses empregados, e o empregador precisará ali, Eduardo, de prever isso na convenção coletiva. É porque nós temos algumas atividades, por exemplo, supermercado. Eu acredito que seja especial. Atividade essencial. Será que vai estar na lei ou não? Ou é exceção? Não, os supermercados estão fora, então supermercados, padarias, hospitais, feiras livres, todos esses são considerados atividades essenciais. As atividades essenciais continuam como estão, a negociação é individual. E é importante também, Eduardo, a gente colocar que para trabalhar nos domingos e feriados, isso precisa estar no contrato de trabalho individual do trabalhador. Sim. E além do que, eu sei porque eu escuto isso muito, não que eu seja um estudioso da área como a senhora, o cidadão que, por exemplo, ele não trabalha os 4 domingos no mês. Ele tem 1 ou 2 de folga. Tem essa escala necessária também. Tem essa escala necessária justamente porque a lei prevê que o descanso no domingo ele deve ser concedido. Então, o empregado que trabalha um domingo, ele automaticamente no próximo domingo estará de folga. Doutora, nós temos sindicatos e sindicatos. Tem o dito pelego, que faz tudo que o patrão quer, tem outro que é mais resistente. Nós temos de parte da Federação do Comércio e dos sindicatos afiliados um constante reclame de que o melhor é deixar as partes se entenderem. Na sua opinião, a lei que virá em julho ajuda, melhora, ou ela pode burocratizar um setor que já tem dificuldade para encontrar mão de obra? Na verdade, eu acredito que a intenção seja equalizar essa relação que existe entre empregados e empregadores. Quando a gente coloca, você mesmo disse, um sindicato para negociar, a gente precisa acreditar que isso será feito com a melhor das intenções, com a intenção que a lei trouxe aí. Então, o que acontece? Esse sindicato, ele tem força para negociar com esse empregador, que geralmente é dentro daquela relação de trabalho empresa-empregado quem detém o poder. Então, eu acredito que vai ali balancear essa relação. Mas não acredito, Eduardo, que isso seja difícil de acontecer, porque vamos tirar, por exemplo, o comércio. O comércio hoje, ele funciona aos domingos e a grande população, você falou no início do programa sobre algumas pesquisas, mostram que as pessoas querem ir ao comércio no domingo. Então, eu acredito que seja só para balizar essa relação. Bom, para a gente fechar a prosa aqui, nós não podemos deixar de falar na nova polêmica 6x1. A senhora acha que o Brasil tem clima, está no momento e pode sim discutir trabalho, por exemplo, 5 dias por semana e não 6? Isso é interessante, Eduardo, porque quando a gente coloca essa questão de discutir 5 ou 6, nós precisamos hoje entender. A nossa jornada hoje é de 44 horas semanais. Muitas pessoas já trabalham de segunda a sexta-feira porque compensam o sábado de segunda a sexta-feira. Hoje o que a legislação prevê e que ela autoriza é o trabalho de segunda a sábado ou os domingos, vai depender da relação. Quando a gente fala dessa mudança, é claro que ainda é muito incipiente, a gente precisa de muito estudo ainda, porque nós temos uma grande população de trabalho que depende deste trabalho de segunda a sábado, mas eu acredito
que as conversas para aprimorar, elas iniciaram agora, ainda estão muito incipientes, mas, com certeza, cabe o discurso quando a gente avalia ali a possibilidade de uma melhora das condições de trabalho. Bacana. Como tudo na vida, mas especialmente nas relações de trabalho, discutir a exaustão. Nada de cima para baixo. Exatamente. Obrigado, doutora.